Não importa se o Abel nasceu em Portugal, em Marte, na Lua. Não vejo isso como uma babação de ovo ao estrangeiro, Jorginho. Eu acho que isso é muito da maneira como nós, brasileiros, enxergamos o futebol. Ganhou, tudo que você fez está certo. Perdeu, tudo que você fez está errado. Eu concordo com o Jorginho e com o Cuca que se o Abel perdesse nos pênaltis, ele seria muito criticado por essa fala dele. Ninguém viu essa imagem, né? Pode ser só uma tiração de onda, que ele foi ouvir música e não viu os pênaltis. Essa imagem não apareceu, mas ele disse isso. Ele disse isso. O reparo que eu faço à fala do Jorginho é quando, de novo, não é a primeira vez que o Jorginho traz a questão da nacionalidade do Abel à tona, o Jorginho trata isso como uma questão de técnico estrangeiro brasileiro. Eu acho que essa discussão é boba. A discussão é muito mais sobre vencedores e perdedores e como eles são enxergados na mídia esportiva. Eu vejo assim você, Paulo. Eu queria começar contigo, porque eu acho que é muito importante a visão de quem viveu o futebol lá dentro, nesse caso. Então, André, isso acontecia, né? Acho que nem acontece pouco ainda, algumas vezes, mas mais na minha época, dos anos 90, com jogadores. Né? Essa troca de farpas, um jogador falando do outro. Eu vou falar daquilo como eu fui atleta da minha geração e de como eu vejo futebol hoje. Eu acho que é uma estupidez de todos, sem exceção, porque isso começou com o Cuca antes, dizendo que não conseguiu vencer o Palmeiras porque o Abel colocou 2 linhas lá dentro do gol e não jogou. Então, assim, para mim já foi um erro do Cuca. Em vez de falar do trabalho dele, de como ele não conseguiu reverter essa situação, foi criticar um treinador. O treinador escutou, foi passado para ele na coletiva, ele retrucou, respondeu em cima disso. Quer ver a resposta do Abel? Quero. A aulinha que o Abel deu ao Cuca na semana passada no Allianz Parque. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha 7 jogadores, por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os 2 pontas por fora, os 2 laterais abertos, os zagueiros ainda por trás e poucos jogadores dentro do nosso bloco. Dentro do nosso bloco. Tinha que ter mais jogadores dentro do nosso bloco. Isso foi para nós foi mais fácil de controlar. Claro que nós com menos um, nós como é que conseguimos atacar com uma equipa com a qualidade que ele tem? Ele sabe e reconheceu isso, que a equipa que ele tem este ano ainda é melhor que aquela que ele tinha o ano passado. Foi ele que disse, não foi eu. E acho que quando ele vir o jogo vai perceber que a nossa equipa foi muito competente, mas que há ali uma outra situação que ele podia ter aproveitado também. E quando eu vi o adversário jogar por fora, nós conseguimos fazer uma boa parede. E eu acho, posso estar enganado, eu acho que nós chegámos ao final do jogo com mais remates do que o nosso adversário. Eu achei fantástica a entrevista dele, mas, repito, ela não repercute bem no meio. Não repercute, é isso que eu estava te falando. Então, assim, mas foi o Abel retrucando o Cuca. Sim. Porque você viu que a palavra estava com o Everton, ele já puxa para ele. Sim. Porque foi essa pergunta. Então, assim, ele retrucou uma situação em que isso foi aumentando, André. Não se deve, isso é uma opinião minha como atleta lá dentro, né, de que treinadores vão explicar para o outro treinador de como tem que agir a equipe adversária. Ela pode explicar, sim, da equipe dele. Mas você concorda que isso é uma visão muito de quem está dentro do futebol, que quem está fora acha isso mó barato. E é importantíssimo isso aqui, para mim que estou aqui agora, André, é importantíssimo, porque eu consigo abranger várias coisas, eu tenho muito mais conteúdo para falar. Agora, lá dentro, isso é ruim. Ruim perante os jogadores, ruim perante a comissão técnica. Mas, repito, não tem nenhum santo nessa história, não tem ninguém correto aí. Porque foram colocações de um lado, respostas de outro, e aí ainda, para piorar, veio gente de fora que não tinha nada a ver com essa questão, que foram se meter num problema que pode aumentar. Caso do Jorginho e a do Mano. E vou te falar um negócio. Primeiro, o Abel está incomodando, não é de hoje. Né? O que ele trouxe para o futebol brasileiro em termos de ideia, conceito, o Palmeiras conquistando os títulos que tem conquistado, especialmente as 2 Libertadores, fato, incomoda muito. Outra, se perde a oportunidade para se colocar em discussão pontos importantes do trabalho de cada um deles. E dentro do que é essa bobagem, e eu concordo com você,
o técnico estrangeiro e o técnico brasileiro. Todos têm as suas virtudes, todos têm os seus defeitos, todos têm as suas qualidades, todos eles vão errar. O Abel independente da nacionalidade. Porque ele vence, não porque ele é português. Isso, ele está incomodando. Se ele é português, marciano... Tivemos tudo aí, tivemos português, tivemos uruguai. Porque ele está vencendo, cara. Exatamente. Como o Vitor Pereira está apanhando nesse momento. Isso é uma bobagem. Então é uma tremenda de uma oportunidade que se perde para discutir conceitos, questões, independente de nacionalidade. Ele só tem chamado a atenção, ele está na vitrine porque ele está ganhando. Isso tem incomodado quem não vence. E não é a primeira vez que o Jorginho traz à tona a nacionalidade do Abel. Não é? Exatamente. Aí Exatamente. eu não acho legal, cara, assim ficar comentando sobre a nacionalidade dos outros, sinceramente... E outra, eu sinceramente, como jornalista, eu não vi arrogância do Abel nessa frase específica, nesse momento em que ele coloca para o Cuca, e ele só descreveu o que ele percebeu do jogo, do time dele. E é ok, beleza. Cada treinador tem a sensibilidade para entender o seu time e externar sobre isso. Ele em nenhum momento, na minha avaliação aqui, quis ser arrogante, prepotente, presunçoso, para explicar para o Cuca por que o Cuca não venceu o jogo. Ele estava passando os conceitos que ele observou de fora e que ele pôs em prática no time dele, dadas as circunstâncias do jogo. Simples. Para ser honesto, assim, vamos lá, primeira coisa, eu não me sinto em condição de entrar na mente do Abel para ter a possibilidade de julgar qual a intenção dele ao dar aquela resposta. Isso. Que não é habitual no meio dos treinadores. Exato. Né? Se a gente for pensar. Agora, para ser honesto com quem está ouvindo, eu tenho dificuldade de olhar aquilo e ver apenas uma disposição a discutir o jogo e não uma estocada num treinador. Por quê? O Abel recebe a seguinte pergunta. O Cuca disse que você montou um ferrolho defensivo, que é um termo que é usado com um certo cunho pejorativo no ambiente do futebol, e que o Cuca não tinha usado na entrevista dele, a bem da verdade. O Cuca tinha, contra um adversário que se defendeu muito, nós tivemos dificuldade. Isso posto. A partir daí, como a gente vive numa democracia, o Jorginho tem o direito a ter a opinião e expressar a opinião dele sobre a declaração do Abel. Assim como muita gente tem o direito de julgar qual é a relevância ou a pertinência do Jorginho dar uma opinião sobre a discussão de outros colegas. E aí cada um leva isso à maneira que quer. Até aí, estamos no terreno da liberdade de expressão, cada um dá a sua opinião. Ok. Onde começa a incomodar? Quando, de novo, o Jorginho embasa argumentos na questão da origem do passaporte de alguém. Se você tira a palavra brasileiros da declaração dele, eu assino embaixo. Se alguém que não está ganhando, será que vão dar essa legitimidade às declarações dele? Perfeito. Poderia ser um bom argumento. Perfeito. Só que mesmo que o Jorginho combata as teses de que ele está tendo um comportamento xenófobo, e eu não vou dizer que ele está tendo um comportamento xenófobo, mas esse tipo de declaração ele é facilmente interpretável como uma atitude de xenofobia ou de reserva de mercado diante de alguém que chegou e está vencendo. E pior, na realidade que a gente vive nessa temporada, ela perde o melhor da história. Qual é o melhor da história dessa temporada? Vieram muitos treinadores de fora, de diferentes culturas e de diferentes métodos. Alguns vencem, outros sucumbem e saem com a mesma rapidez e intolerância aos trabalhos que o futebol brasileiro mostra em relação aos profissionais daqui. Então, os que vieram e venceram, eles ajudaram a melhorar o nível do nosso campeonato, que é bom. Podia ser melhor se não fosse o calendário, falta de tempo para treinar. O nosso campeonato é bom. E o intercâmbio tem parte no que esse campeonato tem de bom. Porque fez todo mundo rever métodos, observar, discutir. Acho que isso acrescenta sempre. Os que foram embora rapidamente, foram demitidos, não acertaram, servem também para a gente refletir sobre o quanto é difícil trabalhar aqui. O quanto a gente tem que mudar a estrutura do nosso futebol, o quanto a gente precisa ser mais racional. Não é para todo mundo acertar, é para a gente poder ver com certeza e com clareza, separar o joio do trigo. Quem tem e quem não tem trabalho a oferecer. Então, acho que a trazer esses profissionais provocou um intercâmbio que mexeu muito com o pensamento de futebol, com concepções de jogo, ajudou. Inclusive pela competência de gente que está aqui e que enfrentou bem esses profissionais no campo. A gente tem agora o Flamengo, um time que talvez jogue melhor no momento, treinado por um brasileiro, enfrentando bem outras equipes. Então, eu acho que quando você coloca a discussão na origem do passaporte, a gente perde o melhor da história que está acontecendo na frente dos nossos olhos nessa temporada. E só para terminar, o ponto que mais me pegou dessa história do Jorginho ontem foi o final da argumentação dele. Quando ele recorre a uma tese que é surrada e que é muito repetida no futebol, quero ver vir aqui no Atlético Goianiense e ser campeão.
Isso é algo que no futebol, que vai se tornando um jogo cada vez mais desigual economicamente, vem sendo muito apontada para treinadores de elite. Quero ver o Guardiola ou o Klopp pegar um time que subiu da segunda divisão e ser campeão. Primeira coisa, treinador, para se provar, não precisa fazer voto de pobreza. Porque, na verdade, o jogo... Quando você faz esse tipo de argumento, você faz a pergunta errada. O pecado é fazer a pergunta errada. A pergunta não é o que o Abel Ferreira faria num time pobre. A pergunta é por que o time rico escolheu o Abel Ferreira? Por que escolhe o Abel Ferreira e não outro? Por que os treinadores que estão na elite, por quem pode escolher e tem dinheiro para escolher os melhores jogadores, escolheram esses treinadores e não escolheram outros? Ainda que não tenha nem sido exatamente escolhido, né? Porque o Palmeiras começou aquele ano mirando o Sampaoli, depois mirando Miguel Jesus, contratando, aliás, Sampaoli, Luxemburgo, Miguel Ramírez e foi parar no Abel. E o que você falou é tão pertinente que o último treinador brasileiro a soltar uma bravata dessa se deu muito mal. Disse o seguinte, o Renato Gaúcho: me dá um time de 200 milhões e eu faço que nem o Jesus. E não fez. É isso. E não fez. A questão é que o jogo de elite, ele escolhe os melhores, porque em geral está no jogo de elite quem pode escolher, quem tem dinheiro. E o mercado acaba apontando quem, na visão do mercado, que pode cometer as suas injustiças. Talvez o Jorginho seja um desses injustiçados que não conseguiu, que não está neste momento, que não está neste momento num clube dos maiores orçamentos do Brasil e tenha condições para estar e o dia que esteja vai fazer um grande trabalho. Mas nesse momento o mercado apontou outros. Está só começando, porque se há hoje essa rede de apoio de treinadores ao Cuca, você imagina se, por exemplo, um estrangeiro for anunciado na sucessão do Tite, que é algo totalmente em aberto nesse momento. Você imagina o que vai acontecer aqui no meio, hein, Paulo? Porque, assim, é o que a gente sabe, o Tite vai embora. A CBF não descarta a possibilidade de trazer um estrangeiro. Palavras do presidente. Ninguém sabe se será um estrangeiro. Então, a sucessão está sendo debatida nesse momento. Eu acho natural que o nome do Abel Ferreira seja cotado. Esteja na mesa. Pelo trabalho que ele está fazendo, pelas conquistas. Né? Você imagina se isso acontecer, o que não pode dar de discussão aqui nesse meio dos treinadores brasileiros. Me chama só rapidinho para te passar. É ele? Vi.